como palestrante. Já estou fazendo meu currículo para mandar lá na faculdade. Quero que me chame. Mas é muito bom, tipo, o pessoal dá, assim, todas as pessoas, a maioria de lá, profissionais da área de lá, tinha acho que 2 de São Paulo, que a gente não conhece, né? E assim, parece que é uma coisa tão escassa, mas aí eu vi que o pessoal lá do Instituto, ninguém ficou sabendo, não tinha ninguém, uma coisa ainda pouco divulgada, né? Envolver mais gente. Então vamos lá, Sofia, deixa eu compartilhar a página para darmos continuidade. Ver guia. Ele sempre pula lá para cima e eu tenho que voltar aqui. Nós estamos em agosto. 28 de julho, 4/8. Vocês me ajudem hoje, que a cabeça está bem lerdinha. Dia 4 não foi a última aula? Fim do dia 4. Agora continuamos aqui no dia 25. Obrigado, Marcos, é isso mesmo. Vamos lá. Que a sua casa de campo se veja destruída, que não haja moradores nos seus aposentos. A casa de campo pode representar reinos, domínios espirituais, ou seja, eons inferiores dominados pelos arcontes. Sofia deseja que esses espaços sejam esvaziados, que percam o seu poder de aprisionar almas. Pois eles perseguiram aquele a quem tu havias castigado e aumentaram o ardor das suas feridas. É um reconhecimento de que a queda de Sofia foi permitida pela luz, mas que os arcontes exageraram o castigo, oprimindo-a mais do que o necessário e abusando da oportunidade de exercer o domínio. Porque acrescentam iniquidade às suas iniquidades e que não entrem na sua justiça. Eles não apenas exercem justiça cega, mas foram além, com má intenção e crueldade. Sofia pede que não sejam considerados dignos de entrar na justiça, isso é, no equilíbrio divino, na luz, na retidão. Que sejam apagados do livro dos viventes e que não sejam escritos entre os justos. O livro dos viventes representa os que têm a sua essência preservada na luz. Sofia pede que os opressores sejam removidos da memória divina, que não compartilhem da eternidade ou da redenção. Sou uma pobre infeliz que também tem o coração partido, porém, a salvação do teu rosto foi o que me exaltou. Aqui há um retorno à humanidade e fé. Mesmo sendo pobre, partida, humilhada, Sofia encontra esperança no olhar da luz. A presença da luz, o rosto divino, é a verdadeira exaltação, não o poder dos aeons inferiores. Louvarei o nome de Deus na ode e exaltá-lo-ei na canção de graças. Aqui vemos uma virada. Mesmo em meio ao sofrimento, ela escolhe louvar. A ode e a canção de graças são expressões poéticas e devocionais, ou seja, o louvor se torna caminho de retorno. Louvar a luz é em si uma forma de redenção. Isso agradará mais a Deus que um touro jovem investindo com cornos e unhas. Essa frase é simbólica. O louvor sincero tem mais valor do que os antigos sacrifícios ritualísticos. Não é a força bruta, nem a cerimônia que importa,
mas o coração arrependido e grato. É um eco do ensinamento espiritual que Jesus também transmite nos evangelhos. Que os infelizes vejam isto e se alegrem, que te procurem, ó Deus, e que as suas almas vivam. A experiência de Sofia se torna testemunho para outros. A ideia aqui é que o seu arrependimento, fé e louvor inspirarão outras almas caídas, que vejam sua história e saibam que há esperança e vida na luz. Pois Deus ouviu o desaventurado e não desprezou os prisioneiros. Este é o reconhecimento de que, mesmo em seu estado mais sombrio, Sofia não foi ignorada. A luz não abandona os caídos, os que estão presos no caos e nos aions inferiores. Deus ouve o oprimido. Que o céu e a terra louvem o Senhor, o mar e tudo que este contém. Um chamado universal. Toda a criação é convocada a louvar, e só alinha o sofrimento de Sofia a algo cósmico. Sua dor e redenção tocam todas as dimensões do ser, unindo céu, terra e abismos no mesmo louvor. Pois Deus salvará Sião, e as cidades da Judéia serão construídas, e eles habitarão nelas e as herdarão. Essa é uma imagem simbólica da restauração espiritual. Sião aqui representa o centro da luz, o espaço sagrado. E Sofia, ao representar as almas caídas, declara que Deus reconstruirá os domínios da alma, as cidades, e as dará àqueles que se voltam à luz. A semente dos seus servos a possuirá, e aqueles que amem o seu nome morarão aí. Finalizando com esperança plena, os descendentes espirituais, aqueles que seguem os mistérios da luz, herdarão a morada sagrada. Essa é a promessa da redenção, não só para Sofia, mas para toda a alma que trilha o caminho e retificação do arrependimento verdadeiro. Vamos ver aqui, deixa eu ver até onde vai a síntese, então. Primeiro arrependimento é um clamor profundo que nasce do abismo em que ela caiu. O texto revela a sua dor por ter sido enganada pela falsa luz do obstinado e, sobretudo, o seu desejo sincero de retomar a luz verdadeira, aquela em que sempre teve fé desde o princípio. Ela expressa seu erro de forma transparente, não pecou por malícia, mas por confusão e desejo de se unir à luz suprema. Em seu lamento, ela reconhece que foi movida por amor à luz, mas acabou seduzida por uma aparência enganosa. O erro, portanto, foi espiritual e inocente, não por orgulho, mas por aspiração. E Sofia sente-se exilada de sua origem, rejeitada por todos, pelos aeons, pelos regentes, guardiões das portas. Está sozinha, envolta nas trevas do caos, sem ajuda do seu par ou da sua família de luz, como se fosse esquecida por todos, menos pela luz em que ainda acreditava. Ela roga insistentemente para que a luz a salve do caos e da opressão, do poder com rosto de leão, que não permita que sua luz seja destruída, que a liberte das amarras do mundo inferior, e revela misericórdia e justiça, castigando os que abusaram da sua fraqueza. E mesmo na dor, ela não abandona a sua fé, canta louvores, reconhece a grandeza da luz e afirma que seu arrependimento é sincero e deseja que sua experiência sirva como guia para outras almas caídas. Sua súplica se transforma em um hino de esperança universal, onde até a matéria pode ser purificada e o universo inteiro é chamado a louvar a luz. E por fim ela declara que os justos habitarão a cidade da luz, uma imagem simbólica da redenção plena da alma, e que aqueles que amarem o nome da luz herdarão esse lugar sagrado. Então, acho que a gente já conseguiu ter uma percepção aqui, só enfatizou mais ainda, né, o contexto lá do primeiro louvor, onde ela teve a queda, né, a gente já conseguiu fazer uma associação microcósmica com a nossa vida, com as nossas experiências, tanto no sentido macro da reencarnação,
quanto nas pequenas situações que a gente vive no dia a dia e que a gente se ilude, que a gente cai, que nós nos permitimos enganar, né? Se iludir. E aí aqui veio até esse trecho, então, mostrando que apesar do reconhecimento e da queda, ainda existe a fé, ela nunca abandonou a fé, e a fé, na minha perspectiva aqui, ela pode fazer uma junção com aquele movimento de que a gente simplesmente acredita. Quando uma pessoa ela pende para um lado mais materialista, ou quando ela se diz ateu, que ela realmente não acredita, é cética, ela tem muito movimento racional de análise de certo ou errado, do que faz sentido, do que não faz sentido. E eu acredito que isso faz com que, momentaneamente, ela crie essa desconexão. E aí, quando a gente vê ou faz uma análise do que é realmente espiritualidade, do que é esse sentido profundo, do que a fé fala de verdade, é um acreditar que não depende do racional, que não depende da análise, que quanto mais a gente analisa, menos a gente acredita. Se a gente for racionalizar Deus, em meio a tudo que acontece, a tudo que nós vemos na humanidade, o que acontece na nossa vida, o mínimo que a gente vai pensar é que Deus, se ele existe, ele é muito negligente. Ou ele é, né, ele é vingativo mesmo, por tudo que acontece. Então, essa visão que eu acredito da fé, ela é muito mais do sentir, é um acreditar sentido do que um acreditar racional. E como isso faz parte da nossa natureza, porque nós somos seres espirituais, né? A gente não vive pensando na morte, a gente não vive com a sensação de que vai morrer, justamente porque nós sabemos lá no fundo que a gente não morre. Que pode findar a vida física, a vida biológica, mas espiritualmente não existe. É por isso que a gente continua vivendo sem essa preocupação, porque daí a preocupação ela vai lá para o nível mental, ela vai para o instintivo, ela sai do nível do sentir. Então, resumindo, fé é acreditar, é quando eu acredito no nível do saber. Tem até alguma coisa que explica sobre isso, né? Quando a gente tem fé de verdade, a gente não fala eu acredito, é eu sei. Então, no fundo, eu sei. Eu sei da minha natureza espiritual, eu sei que existe tudo isso, eu sei que eu sou tudo isso. E isso, para mim, é o sentido de fé nesse contexto ali que é colocado no cântico, então. A fé é simplesmente saber. E como ela sabe intrinsecamente que aquela é a natureza dela, que existe uma luz essencial, que não é a luz artificial, ela não abandona, ela não vai para o racional, para a justificativa, para a vitimização, para o mental, e mantém ali a busca através dessa fé, desse acreditar profundo. Algo a comentar, declarar ou refletir? Só acrescentando um comentário. Me parece assim que a alma ela tem essa noção, ela tem essa certeza de que ela está, de que ela veio de algum lugar e vai para algum lugar. Muitas vezes eu acho que nós não temos essa certeza, né? Eu acho que o homem não tem essa convicção. E essa convicção, exatamente, ela não vem pelo raciocínio, ela vem pelo sentir. Uhum. E me parece que a alma, ela tem que ser olhada para que ela também tenha um sentido, né? Eu acho que muitas vezes acontece de passar uma vida inteira, o ser humano passar uma vida inteira e não entender essa alma, e a alma não entender o porquê ela está presa ali, por que ela está na matéria. Então, realmente, parece que é uma prisão, né? Porque a hora que existe um entendimento entre a pessoa encarnada, o ego, quando ele começa a olhar para essa alma, né? Quando começa a ver essa interação entre alma, justifica toda a existência.
A alma veio para a matéria, para acrescentar alguma coisa à própria alma, né? Uhum. Se o, se o ego, o ser humano, enfim, ele é um órgão perceptor, então ele tem que perceber isso, e a nossa função é muito importante, enquanto ser humano, enquanto ego, de perceber a alma, né? Perceber e dar valor para essa alma, e interagir com a alma, porque muitas vezes pode passar a vida toda e não haver essa, eu acho, essa fusão, não é a palavra não é fusão, né? Essa integração, vamos dizer assim. Você não consegue espelhar o que é a tua alma. Então, é como se a alma não conseguisse desenvolver aquilo que ela veio nessa existência, né? Se o cara é extremamente cético, se ele é extremamente racional, se ele não acredita nisso, ele não vai servir essa fonte, ele não vai servir essa alma, né? Então, a alma não vai conseguir levar avante o projeto que ela tinha quando ela veio, de algum lugar que ela veio para passar pela experiência, né? E a ferramenta que vai proporcionar essa experiência é o encarnado, é a pessoa que está ali, né? Com as ferramentas que você falou, a pessoa vai estudar, vai aprender alguma coisa, né? Vai aprender a olhar, vai ler livros, enfim, vai sentir, vai aprender a olhar para essa alma e tentar sentir o que a alma quer, qual a função dela, por que ela está presa na matéria, como que eu faço para libertar essa alma da matéria, né? Como que eu vou ser a ferramenta, ou assim, como eu vou ser o operário dessa alma durante a existência para que a função dela se cumpra e ela saia, talvez, libertada dessa vida, né? Uhum. É extremamente interessante isso, né? Pena que a gente demora, talvez, a vida inteira para entender isso, para Sim. perceber. E para aplicar mais um pouco depois, né? Tá bom. Segundo o arrependimento de Psofia, interpretação verso a verso. Luz de luzes em que tive fé, não me deixes na obscuridade até o fim dos meus dias. Ela inicia o seu segundo lamento, reafirmando a fé na luz suprema. Clama por não ser esquecida em sua queda. E a obscuridade representa o estado de distanciamento da divindade, da verdade ou do próprio ser essencial. Acho interessante essa interpretação da obscuridade, né? Ajuda-me a salvar-me através dos teus mistérios. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Aqui ela pede não apenas salvação, mas que essa redenção venha através dos mistérios. Que no gnosticismo representa o conhecimento espirituais profundos, as chaves de libertação de alma, né? Como a gente viu lá no início, lá, o quanto Jesus foi adquirindo e se aprimorando dos seus mistérios. Que o poder da tua luz me salve e me leve até os mais altos aeons, pois tu me salvarás e guiarás a altura dos teus aeons. Ela anseia por ser elevada de volta às regiões celestes, os aeons superiores, de onde veio. A salvação aqui tem um claro sentido de retorno à origem divina. Salva-me, ó luz, da mão deste poder, rosto de leão, e das mãos das emanações do Deus obstinado. Esse trecho reforça a personificação do mal ou da ilusão, que é o Yadabaô, como rosto de leão. Ela pede para ser libertada da opressão dessas forças inferiores que a enganaram e enfraqueceram. Porque és tu, ó luz, aquele em cuja luz tive fé, em cuja luz confiei desde o princípio. Ela reafirma sua fidelidade. Sua fé foi anterior à queda.
o que mostra que seu erro não foi rebelião, mas engano. Sofia insiste em sua inocência espiritual, mesmo estando agora separada da luz. E quando tiver fé em ti, os regentes dos Aeons riram-se de mim, dizendo: ela cessou no seu mistério. Os regentes, que são as forças que governam os planos inferiores, zombam de Sofia por ela ter abandonado o seu lugar de origem e os ritos da emanação. Esse desprezo é simbólico do julgamento espiritual e da humilhação sofrida pela alma caída. A minha boca encheu-se de louvares, que eu possa falar do mistério da tua grandeza a todo momento. Apesar do sofrimento, Sofia mantém sua fé e canta louvores à luz, expressando seu arrependimento e esperança e reconexão. Agora e, portanto, ó luz, não me deixe no caos até o término dos meus dias, não me abandone. O caos simboliza a condição humana caída, desconectada da origem divina. Ela clama por não permanecer nessa condição até o fim da existência. Pois todas as emanações do obstinado me retiraram todo o meu poder de luz. Dizem, capturaremos toda a luz que nela há. Aqui vemos como o mal age. As forças inferiores não criam, apenas consomem e vampirizam o que é luminoso. Sofia está sendo drenada de sua luz essencial. Metáfora para o esgotamento espiritual. É bem interessante isso também, né? Como as forças inferiores não criam nada. Elas consomem e vampirizam o que é luminoso. Isso fez uma relação para mim com o movimento. Muito obrigada. Quando a gente estuda... Você quer falar, Ana? Se o seu microfone está aberto, eu não vi. Ai, desculpa, gente, eu não reparei que está aberto. Vou fechar aqui. Tá, mas se quiser comentar, pode abrir. Não quero não, foi sem querer, desculpa. Tá bom. E essa perspectiva, né, da gente entender que as coisas vêm de fora, que alguém faz o mal para mim, a gente pode até expandir, assim, para as questões de magia, de desejar o mal, emanar alguma coisa negativa para a pessoa, e às vezes a gente se justificar ou acreditar que está sob influência disso e por isso que está passando por alguma coisa, ou sofrendo com alguma coisa, como fazem trabalhos espirituais, né, essas coisas. E nesse sentido, assim, dá para reforçar a ideia de que ninguém pode fazer com a gente aquilo que não tiver uma permissão, uma sintonia da nossa parte, né? Se alguém desejar um mal para mim, de que forma for, e eu não tiver sintonizada com isso, ou não tiver na permissão, isso não é ativado em mim, né? Porque tudo é o que a gente oferece. Elas não criam, nada é criado dentro de nós. Pode ser consumido, mas não criado. Portanto, ó luz, não me deixes, vira-te, ó luz, e salva-me das mãos dos misericordiosos. Ela suplica diretamente pela intervenção da luz, pois reconhece que não pode mais se libertar sozinha. Que aqueles que arrebatam o meu poder caiam, envolvidos na escuridão. Agora há um pedido de justiça, que os que abusam dela e a privaram da luz recebam o peso das consequências espirituais dos seus atos. Interpretação. A solução do segundo arrependimento, segundo Pedro. Nesse trecho, temos uma transição importante. Após Sofia expressar o seu segundo arrependimento, Jesus reconhece que Pedro compreendeu a essência espiritual da súplica de Sofia. Ele, então, o convida a interpretar o significado daquele lamento, e Pedro o faz através de uma citação do Salmo 70, atribuído ao profeta Davi. E o simbolismo aqui é duplo. Pedro como intérprete espiritual. Ele representa o discípulo que, através do seu próprio poder da luz, ou seja, sua consciência desperta, consegue compreender os mistérios ocultos nas palavras de Sofia. Davi, como profeta do Espírito, ao citar o Salmo, Pedro mostra que a jornada de Sofia é arquetípica,
ou arquétipa. Ou seja, representa a jornada de toda alma caída em busca da reconexão com o divino. A interpretação dos versos do Salmo 70 aplicados à Sofia. Em ti confiei, sê meu refúgio. Esses primeiros versos refletem perfeitamente a súplica de Sofia no caos. Assim como ela, o salmista expressa confiança profunda em Deus e pede um abrigo, um lugar seguro. É o reconhecimento de que somente o divino pode oferecer salvação real. Salva-me da mão do pecador. Aqui identifica-se a força opressora externa, o obstinado, o poder com rosto de leão, as emanações materiais, como pecador e transgressor. No contexto gnóstico, trata-se das potências que aprisionam a alma e impedem de ascender. Tu és a minha esperança, desde a juventude. Essa lembrança de que a alma sempre pertence à luz, mesmo antes da queda, ecoa o que Sofia já havia dito. Ela teve fé desde o início, mesmo antes de ser emanada. Cheguei a ser um louco para muitos. Assim como Sofia foi motivo de escárnio para os regentes e os guardiões da Ions, o salmista aqui representa a alma que, por buscar o divino, é rejeitada e mal compreendida pelas forças do mundo. A minha boca está cheia de louvores, não me abandones na velhice. Esse trecho reforça a persistência da fé, mesmo em meio à decadência e exaustão espiritual. A velhice pode simbolizar o esgotamento da alma no caos, como aconteceu com Sofia. Os inimigos falam com maldade. Deus o abandonou. É a repetição do drama de Sofia. Suas forças opressoras veem nela fraqueza e tentam destruí-la, porque acreditam que foi abandonada pela luz. Deus, apressa-te, que sejam envergonhados os que me caluniam. Assim como Sofia clamou por justiça no fim do seu segundo arrependimento, o salmista aqui, Pedro, falando por meio deles, pede a mesma restituição, que aqueles que usurpam e humilham sejam confrontados pelo poder divino. E síntese da mensagem. Pedro mostra que a experiência de Sofia, a fé original, a queda, a solidão, o arrependimento e a esperança de salvação não é isolada. Ela já havia sido prevista e espelhada nas escrituras espirituais mais antigas, como os Salmos. Essa conexão entre a história de Sofia e os textos proféticos universaliza sua jornada, mostrando que o drama da alma caída e sua busca pela luz é o drama de todos nós. Sofia representa o princípio feminino divino, separado de sua fonte, que passa por provações, mas nunca perde completamente a sua ligação com a luz. Ela clama, ela canta, ela acredita, e por isso será ouvida. Comentário interpretativo. Antes de Sofia começar a falar, temos um momento especial de reconhecimento. Jesus exalta Pedro pela sua compreensão espiritual. Ele o declara espiritual aperfeiçoado em toda a plenitude, dizendo que o encherá como espírito e dará a ele autoridade espiritual, tanto na terra quanto nos céus. Esse trecho antecipa o papel de liderança espiritual de Pedro e também reforça o princípio gnóstico de que a verdadeira autoridade vem do conhecimento interior dos mistérios. Interessante esse reconhecimento de Jesus ali a Pedro, né? E realmente depois ele tem e se movimenta nessa forma de dar continuidade, né, ao Evangelho. A seguir, Sofia inicia um terceiro arrependimento, demonstrando sua jornada de ascensão, sempre marcada por súplicas sinceras pela busca da luz e pela libertação das forças. Até aqui, alguém tem algo para comentar, compartilhar, acrescentar?
Eu achei interessante que ele, um trechinho para trás, ele descreve Sofia como arquetípica, né? Uhum, É alguém que já nasce, né? Já faz parte da constituição ao nascer, né? Então, ela é um, ela é um arquétipo. Se ela é arquetípica, ela é um arquétipo. É o princípio feminino divino dentro do homem e dentro da mulher, a alma, né? uhum, Mas ela só vai se manifestar como Sofia depois de um longo trabalho. Para quem estuda um pouquinho da a questão de alma, tem umas classificações de alma, enfim. Principalmente, o Jung estudou muito profundamente essa questão de alma, porque ela se manifesta nas imaginações ativas, nos sonhos, né? Então, a alma, ela vem como princípio feminino, falando do homem, né? Mas ela adquire outras formas, né? Ela adquire várias formas, inclusive ela se projeta na matéria. A projeção é muito estudada, né? uhum, Então, esse princípio feminino, ele pode adquirir, vamos dizer assim, várias formas durante etapas diferentes da vida, né? Então, em alguns eventos, você percebe que aquela participação na alma, por exemplo, numa imaginação ou num sonho, ela está representando Sofia. Aquele feminino representado naquele evento, ele representa a Sofia pela grandeza com que ele veio naquele evento. Por exemplo, num sonho, né? Um sonho em que a alma vem, ajuda, ou, enfim, traz alguma informação, traz algum caminho, né? Mas tem uhum, muitos outros eventos em que a alma vem e está muito sensualizada, Então, assim, são diferentes etapas, a gente percebe isso claramente quando você observa isso ao longo de uma vida, você percebe claramente, assim, essa evolução da alma durante a existência. Claro, se ela for olhada. E eu acho que nós estamos falando da mesma Sofia, uhum, né? A gente está falando da mesma Sofia. E a gente fala da mesma alma. Mas se ela é arquetípica, ela veio, ela vai cumprir a vida e ela vai sair daqui de uma maneira diferente. Então, se a gente começar a observar, tanto para homens como mulheres, começar a aprender a observar aonde a Sofia está se manifestando na gente, aonde tem a manifestação de Sofia e aonde tem a manifestação de alma que ainda não adquiriu essa condição de Sofia. É bem interessante isso. uhum. Bem interessante e bem expansivo, né? São muitas possibilidades da gente analisar, refletir, encaixar, mas só o fato de ter esse reconhecimento e poder sentir, né, em que patamar eu estou hoje, em como que está essa minha movimentação interna em relação, comparando com isso, né, acho que já é uma grande coisa. Porque, como você falou, muitos de nós, e em muito tempo, a gente fica sobrevivendo, vivendo em consciência de sono, né? Só para as questões mundanas, superficiais, e não desenvolve esse olhar. Então, além de ser um privilégio, é também uma conquista, né? Essa percepção. A gente possa fazer bom uso disso. E mais uso, além de bom uso. Análise verso a verso do terceiro arrependimento, então. Ó luz de poderes, atende-me e salva-me. Aqui ela invoca a luz dos poderes, um título elevado para o aspecto mais ativo e redentor da divindade. É uma súplica direta pela salvação.
Essa expressão mostra que ela reconhece a luz não apenas como presença, mas como força ativa e dinâmica, que pode resgatar ela do caos. Então, ela segue fortalecida na fé, mesmo na dor, e entende que a luz não é passiva, ela age, salva, transforma. O poder aqui é espiritual, é um poder de reintegração. Que aqueles que arrebatam a minha luz careçam dela e permaneçam na escuridão. Que aqueles que arrebatam o meu poder retornem ao caos e sejam postos em vergonha. Então, aqui ela expressa o desejo de justiça, pede que aqueles que roubam a luz, ou seja, os atributos espirituais dela, sejam privados do que tomaram indevidamente e que sejam envolvidos ao estado de ignorância e confusão, ou seja, que eles fiquem, né, com o que é deles, de conquistas, de merecimento, né, ou de consequências. E a vergonha aqui é a revelação da ilusão. No gnosticismo, vergonha não é castigo moral, mas é conscientização da falsidade, da desconexão com a luz. E ela deseja a restauração da ordem espiritual, e não a vingança. Que retornem rapidamente à escuridão aqueles que me lastimam e dizem, agora somos os seus amos. Ela denuncia as forças que aprisionam e que em arrogância proclamaram ter domínio sobre ela. Sofia deseja que esses falsos senhores sejam conduzidos ao seu lugar, a ignorância longe da luz. Essas entidades representam os arcontes, forças que se alimentam da energia das almas aprisionadas. Sofia está afirmando que ninguém pode ser senhor da centelha divina, mesmo que temporariamente a obscureça. Pelo contrário, que aqueles que procuram a luz se regozijem e que alvorecem e que aqueles que desejam o mistério digam sempre que o mistério seja exaltado. Aqui há um contraste claro. Enquanto as forças das trevas devem ser rebaixadas, os buscadores sinceros da luz devem se alegrar e exaltar o mistério, a revelação interior da verdade espiritual. Isso reforça a ideia de que a salvação é para todos e que os que buscam com sinceridade. O mistério é o conhecimento oculto, o gnosis que conduz à libertação. Palavra alvorecem, alegre-se em voz alta. Que legal. Mostra que há celebração no caminho da ascensão. Salva-me, pois agora, ó luz, pois careço da minha luz, a qual eles me arrebataram. Necessito do meu poder, que eles me retiraram. Assim, pois, ó luz, tu és o meu salvador e tu és o meu redentor, ó luz. Retira-me prontamente desse caos. Esse verso conclui o terceiro arrependimento com um retorno à súplica inicial. Sofia reconhece a sua perda espiritual e implora para que a luz a retire do caos. Aqui ela reafirma que é o seu verdadeiro salvador, não os arcontes ou regentes, mas a luz interior e eterna. Essa é a voz de uma alma consciente de que sua origem é a luz, que foi temporariamente obscurecida, mas jamais destruída. Sua súplica é um chamado ao retorno, não só à sua condição anterior, mas a algo ainda mais elevado. Síntese do terceiro arrependimento. O terceiro arrependimento de Sofia é mais confiante que os anteriores. Ela começa a se afastar da dor da queda e passa a declarar a justiça espiritual. Os opressores devem cair e os buscadores devem se alegrar. Ao mesmo tempo, ela reconhece que sua força não está em si mesma, mas na luz, que é a sua origem, seu guia e o poder que pode restaurá-la. Ela não desiste, ela canta, ela ora, ela chama. Comentários interpretativos, sequencial.
E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer essas palavras. Jesus encerra o ensinamento anterior, o terceiro arrependimento de Sofia, e convida, como de costume, aqueles em que o Espírito se moveu a se manifestar. Isso demonstra, mais uma vez, que a gnose, o conhecimento espiritual, não é imposta, mas é desperta de dentro. O espírito sensitivo é uma imagem para esse despertar interior. E Marta se adiantou e caiu aos seus pés, chorou em voz alta. Aqui temos a entrada de Marta como um gesto profundo de humildade e devoção. Ela chora, beija os pés de Jesus e pede para falar. Esse gesto expressa que sua fala não vem do orgulho ou do desejo do protagonismo, mas de um reconhecimento sincero de grandeza do mistério. Em termos simbólicos, as lágrimas e o beijo indicam arrependimento, reconhecimento da verdade e entrega, atitudes fundamentais para quem quer subir da matéria à luz. Jesus deu a mão a Marta. Ao dar a mão, ele valida sua disposição e revela um dos princípios centrais do ensinamento gnóstico. Bendito todo aquele que se humilha, porque eles terão misericórdia. A humilhação aqui é a chave para receber os mistérios. Não se trata de inferioridade, mas de receptividade espiritual. Eu talvez, não sei se a humilhação aqui ela pode ter o sentido da humildade mesmo, né? Mas está escrito humildade. A dar a mão. Eu li humilhação? É. Ai, desculpa. Então. Ô, Dani, Oi. desculpa, não sei se eu perdi alguma coisa que eu cheguei um pouco atrasada, mas Marta, que Marta é essa? De onde saiu essa Marta? É a Marta, irmã de Lázaro? Não é especificado, Ana Paula. Não falou nada anteriormente. Aqui é o momento que os discípulos eles vão se envolvendo ali na conversa, né? E vão falando o que eles sentem, eles vão dando um feedback para Jesus. Depois que ele declara ali, né? Que ele fala do mito de Sofia. E aí, ao terminar, então, tanto Maria, lá, que foi o primeiro que a gente estava lendo anteriormente, ela se manifesta e fala, e depois vem Pedro e também fala lá qual que era o profeta ali que ele citou? Já esqueci. Eu já não lembro também. Davi. Uhum, e agora entra Marta, pedindo para expressar o que ela estava sentindo depois ali das citações de Jesus. Então, Porque eu tinha entendido que esses eram encontros entre Jesus e os discípulos, mais Maria, num círculo mais restrito. E aí, de repente, surge Marta, e eu fiquei meio sem entender. Não, na verdade são 18, que é contabilizado no livro como um todo, são 18 discípulos que estão ali com Jesus, incluindo Marta, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e os outros eu não vou lembrar agora, acho que vai aparecendo no decorrer, tá? Eu acho que Marta aqui era prima de Jesus. Que era... Essa eu não conheço, a única Marta que eu conheço é a irmã de Lázaro. Tem nos evangelhos, aparece alguma Marta? Então, além dela? É essa mesmo, que tinha Marta e Maria, que é a irmã, né? As duas irmãs. Ah, sim, as irmãs de Lázaro, né? Uhum. Tá. Agora, eu não entendi, gente, desculpa, não sei se eu viajei aqui, porque eu escuto a aula dirigindo. Qual foi a conclusão de Pedro? Vocês entenderam claramente? Eu não entendi muito bem. Podemos voltar aqui para ver, eu não sei em sentido de conclusão. Vamos ver aqui. Não sei se houve uma conclusão, teve uma expressão da parte dele, né? Ó, a solução do segundo arrependimento segundo Pedro. Então, ele tem
transição importante aqui, após Sofia expressar o seu segundo arrependimento, né, que Jesus contou ali, Jesus reconhece que Pedro compreendeu a essência espiritual da súplica de Sofia. Então, ele teve uma compreensão, fez sentido para ele se identificou. E aí ele expressou isso através lá da profecia, da citação do Salmo de Davi. Aí ele fez uma conexão, né? Como se Pedro falasse, então, aquele Salmo de Davi, quando ele fala isso, tem a ver com isso. É como se ele usasse ele usasse o Salmo como exemplo, como uma outra forma de dizer a própria história de Sofia. Entendi. Quando você começou a ler, eu achei que ele iria discorrer sobre o entendimento dele. E aí eu ilusoriamente pensei, eu vou na onda do Pedro. É como se ele tivesse usado o Salmo para mostrar que ele tinha compreendido, né? Ele fez uma alusão ali, utilizando do Salmo. Porque a compreensão não foi no nível cognitivo. Fez sentido para ele, ele compreendeu os ensinamentos ali dentro de uma perspectiva evolutiva, das quedas e tudo. Caiu a ficha. Foi o que eu compreendi. Não sei se mais alguém viu de uma perspectiva diferente, quer acrescentar. Acho que não, né? E aí foi o momento de Marta falar aqui, então. Que aqui temos a entrada de Marta com um gesto profundo de humildade, né? Caindo aos pés de Jesus, chora e beija os seus pés. E esse gesto, então, expressa que ela não estava querendo aparecer. Ela foi sincera ali no que ela estava sentindo. Então, em termos simbólicos, as lágrimas e o beijo indicam arrependimento, reconhecimento da verdade e entrega. Atitudes fundamentais para quem quer subir da matéria à luz. Então, quando Jesus deu a mão a Marta, ele valida a disposição dela e revela um dos princípios centrais dos ensinamentos gnósticos, que é bendito todo aquele que se humilha, porque eles terão misericórdia. A humildade é a chave para receber os mistérios. E daí, a interpretação do Salmo citado por Marta. E aí ela, assim como Maria citou, Pedro também, Marta também. Marta, como os outros discípulos, vê nos arrependimentos de Sofia o cumprimento de profecias antigas, nesse caso, o Salmo 69, atribuído ao rei Davi, e traz a sua leitura, como sendo uma solução espiritual e simbólica para o que Sofia viveu. Eu me lembrei aqui quando a gente fazia na faculdade, quando eu fiz na parte literária, estudava poemas e sonetos, né? E aí a professora da faculdade pedia para a gente reescrever, colocando o que tinha feito sentido para nós. Tipo, fazer uma releitura, uma reescrita daquele mesmo. É basicamente o que eles fizeram aqui, só que daí eles utilizaram outras coisas conhecidas, né? Conhecidas para eles como referência. Ó Senhor Deus, expressa-te a ajudar, apressa-te a ajudar-me. Sofia simbolicamente clama por libertação imediata do sofrimento e da escuridão. O anseio por socorro é imediato e sincero e cheio de urgência. Só ver uma coisa aqui. Salmo 69, então. Permite que sejam confundidos e envergonhados os que perseguem a minha alma. Ela deseja que os seus opressores, arcontes e emanações do obstinado percam o controle sobre ela e sejam desmascarados. A vergonha aqui é revelada, a exposição da ignorância espiritual. É como se aqui no Salmo, então, do rei Davi, no Salmo 69, ela coloca como se tudo que está ali fosse a Sofia do Salmo 69. Por isso que aqui fala, Sofia simbolicamente clama, porque é uma expressão para fazer essa alusão.
Que se retirem, cheios de confusão e plenos de vergonha, aqueles que se riem de mim. Refere-se às entidades que zombaram da sua queda, como os regentes dos aions. O pedido é que eles reconheçam seu erro, pois zombaram de quem buscava a luz. Regozijam-se e alegram-se todos aqueles que te buscam, e os que amam a tua salvação. Digam sempre, glorificado seja Deus. Aqui é um contraste claro com os opressores. Os buscadores sinceros devem celebrar. É um incentivo para os que estão no caminho da luz, que se alegrem por cada alma que desperta. Mas eu sou miserável e pobre, ó Senhor. Ajuda-me. Tu és o meu protetor e minha defesa, ó Senhor. Não te demores. Sofia reconhece sua fragilidade existencial e se declara pobre, não no sentido material, mas despojada da luz interior. Sua súplica é sincera, sem orgulho, e sua esperança está só na luz. E a conclusão desse trecho, então, é que Marta aparece aqui como símbolo da devoção simples e pura, mostrando que a sabedoria espiritual não está só em Maria Madalena ou em Pedro, mas também em outras vozes femininas reconhecidas por Jesus. E o terceiro arrependimento é encerrado com a confirmação de que os clamores de Sofia ecoam nas profecias antigas. Isso não apenas valida sua dor, como mostra que sua trajetória é arquetípica e universal. E ao final, Jesus aprova as palavras de Marta, reforçando que a humildade e a compreensão sincera são os caminhos para acessar os mistérios. Bom, gente, eu fiz a interpretação até aqui. Tenho que preparar mais conteúdo daí para a próxima. Deu quase que certinho. Ficou mais compreensível agora, Ana Paula? O que você sentiu do contexto? Compreensível não é um nome. Eu confesso que eu estou tendo uma dificuldade absurda de entender a lógica disso tudo. Eu sou muito concreta, sabe? Uhum. Então, para mim, é muito difícil abstrair, tentar levar para uma coisa mais simbólica, sabe? Porque também está muito em conflito com algumas coisas que eu tenho ouvido e estudado. Uhum. De um lado, tem uma espiritualidade que fala que nós somos luzes, que nós somos partículas divinas, que a gente só precisa se enxergar como tal para romper esse véu que nos deixa tão desconectados com a fonte divina. Uhum. E por outro lado, eu vejo Sofia falando de arrependimentos, de pedidos de perdão, de vergonha. Para mim, isso tudo está muito confuso e conflitante, mas eu acho assim, eu preciso persistir. Uma hora, talvez, caia uma fichinha e eu consiga conectar todos esses pontos, sabe? Uhum. Eu estou bem perdida, por enquanto. Entendi. É que a sua forma de analisar, ela é mais matemática, ela é mais quadradinha, né? Uma coisa tem que fazer conexão com a outra de forma objetiva. E aí, aqui, o que é a proposta para a gente analisar é, realmente, como você disse, é subjetiva e é fazer essa conexão não no sentido pontual, mas existencial. Então, isso que você falou, parece ser divergente, poxa, mas nós somos luz, mas ao mesmo tempo eu estou aqui lendo sobre caos, sobre conflitos, sobre dificuldade, então cadê essa luz, né? Eu entendo como é para você fazer essa junção. E aí a junção a gente consegue fazer quando nós olhamos de um prisma existencial, ou seja, em essência nós somos luz. É a nossa natureza. Imagina uma sementinha eu estava com uma mexerica aqui agora. Uma sementinha nem era uma mexerica, era uma polcã. Imagina essa sementinha aqui. É uma semente de uma pocazeira, né? Veio de dentro de uma pocã. Então, em essência, ela é uma árvore de pocã. Essa é a natureza dela. Se eu plantar ela não vai dar maçã, ela não vai dar laranja,
ela vai produzir POCAN. Então, essa é a essência. Ela, digamos que a gente pode traduzir, então, ou parafrasear essa essência como luz. A luz dessa semente é ser uma pocazeira, mas ela ainda não é. Ela precisa passar por todo o processo de se romper né, a própria dor de nascer, de deixar que saia de dentro dela todo o conteúdo, toda a potência que ela tem e que ela vá sendo nutrida, vá sendo alimentada pela energia do sol, pela um monte de coisa, né? Beleza, Mari. Já vamos sair também. Então, essa nutrição aqui vai fazer com que a luz interior dela vá criando movimento e ela seja quem ela veio para ser. Só que isso é um processo. Então, uma analogia assim para ficar mais claro. E dentro disso, ela vai passar por muitas adversidades. Muitas. Isso faz muito sentido para mim. O que eu tenho pensado é que, embora nós sejamos essa luz em potência, em essência, nós estamos numa jornada ainda muito, muito, muito longa. E não adianta nem a gente sonhar com essa iluminação do espírito enquanto essência divina, porque esse processo para nós ainda está muito distante. É isso que eu consigo concluir. Isso quando a gente olha no sentido do ponto de partida e do ponto final. Aí sim, dá até uma angústia e vontade de desistir. Falar, não, vou ficar por aqui mesmo, que está longe demais essa tal de iluminação interior. Então, o que acontece entre o ponto de partida e o ponto final, que não existe ponto final, mas vamos usar assim para ficar uma coisa mais concreta, é toda essa transição que nós estamos vivendo enquanto ser humano, reencarnando, passando pelas dificuldades, pelos conflitos, aprendendo, evoluindo. Então, hoje, na condição que nós estamos, a gente está com o nosso patamar de luz que a gente conseguiu conquistar até aqui. E aí, isso vai, né, crescendo. Agora, se a gente for pensar no resultado final, enquanto eu vou ser um espírito crístico, um ser iluminado, aí pesa mesmo. Mas se eu olhar para o sentido de hoje, do quanto eu já evoluí enquanto espírito, enquanto ser, do quanto eu já me moralizei em vários sentidos, né? E o quanto eu já evoluí espiritualmente, quanto a luz já despertou dentro de mim. Isso eu estou falando mas você, o Marcos, todos nós. Mostra que nós estamos num patamar, como se a gente pudesse dizer ali que a gente está na adolescência luminosa, né? Então, daqui para frente, é claro que tem uma caminhada ainda que a gente não pode medir em questão de tempo, porque senão, sei lá, se é milênios, o que é? O tempo, nesse contexto, ele deixa a gente mais biruto ainda. Até porque a gente vai fazer escolhas e esse processo pode ser mais curto, mais longo, não se sabe. Tudo você sabe, falando nisso, da escolha. Eu li outro dia uma coisa muito linda num livro, que a nossa distância para o anjo, que serve de consolo, é muito menor do que a nossa distância para o verme, por exemplo. E de certa forma, um pouquinho animador. Vamos pegar daí, né? Para a gente não desistir, não desanimar. Exatamente. E começar a viver e olhar com gratidão, assim, no sentido do que nós já estamos conquistando, né? Porque a gente ainda podia estar matando, a gente podia estar vivendo o mal de forma deliberada, mas nós estamos aqui, em plena segunda-feira, estudando Pisofia. Contemplar essa luz também é muito importante, porque isso traz um aconchego e assim, um aproveitamento. Você pode curtir o que você já conquistou até agora, sabe? Usufruir das suas conquistas até agora. Se você ficar pensando no quando vai acontecer a outra, aí dá vontade de desistir. Mas eu entendo, é bem complexo mesmo. Eu tenho essas tiradas também, assim, para mim precisa fazer sentido. Algumas coisas eu sou muito científica e aqui eu estou exercitando bastante a interpretação simbólica mesmo.
Isso, gente. Acabamos. Você tem reunião, né, Marcos? Pode ficar à vontade. Tá bom. Sair. Tá. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Ana Natália. Tudo bem? Não sei se está por aí. Tudo, eu tô pensando aqui. Até o tempo que a gente estava pensando, você tem que relativizar, porque ele não é linear, Uhum. não é? A Sim. gente pode ter uma encarnação aqui em 2025 e a próxima vai ser em 1870, a próxima vai ser no século III, entendeu? Não é que o tempo tá ali linear, não. É onde você está necessitando a sua melhoria. Eu acho que do mesmo jeito as alegorias de Pirce Sofia, né? Você não pode pensar de, ela tá em tal nível, no próximo ela vai subir ou no próximo ela vai descer. Quem sabe já não era programado, que ela precisava descer para poder aprender. Já estava naquela programação dela. Até porque, só complementando isso que você falou, além do tempo não ser linear, o tempo em si não ser linear, o nosso processo de evolução também não é linear. A gente não sobe degraus. É como se a nossa evolução fosse em espiral. A gente faz um movimento de rotação e translação também. Ou seja, nós temos as nossas quedas, a gente melhora um pouquinho, a gente cai de novo. Não volto para o mesmo lugar, porque esse espiral ele tem uma evolução, mas eu vou cair muitas vezes ainda nos mesmos erros que eu cometo hoje, que eu cometi há uma semana atrás, porque ainda faz parte de todo o aprendizado. Talvez eu não caia mais em erros que eu cometia nas encarnações anteriores. Sei lá, de tirar a vida de alguém, né? Erros muito grotescos mesmo. Mas o que eu ainda estou vivendo aqui é um processo. E esse processo realmente não é paulatino, ele é cíclico. Exatamente. Aí você realmente fora da caixinha, viu? Você não pode ficar muito objetivo, não, porque você se marca e não sai do campo. Você fala, caramba, tô... Eu acho que a objetividade é só a primeira linha, entendeu? A primeira leitura você vai para o objetivo, aí depois você entendeu ali o que dá para entender, aí começa a abstrair para poder ir abrindo as chavinhas por dentro, entendeu? Exatamente. Bem por aí. Tá bom, gente? Obrigada por hoje. Nos vemos na próxima semana, então, com mais conteúdos para fritar nossos miolinhos aqui. Não é? Tchau. Tchau.